Olá, amados pais e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 9, com o tema A Conversão do Centurião e de sua família. É a lição da classe de jovens da editora CPAD. Nós estamos aqui continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos e nesta lição nós iremos estudar o capítulo de número 10, falando sobre a conversão de Cornélio, o primeiro gentil, aquele que os teólogos consideram o primeiro dos confins da terra que aceitou a Cristo Jesus. Então nós vamos estudar sobre a conversão de Cornélio. O texto do dia nos diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 e verso 34. O apóstolo Pedro, após chegar até Cornélio e a sua família e pregar o evangelho e ver a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, ele então reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Ele entendeu que o evangelho também era para os gentios e não apenas para os judeus. A síntese diz o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama a todos igualmente. É muito interessante isso aqui, porque em que sentido o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas? No sentido em que o texto bíblico que nós estamos estudando está falando de que Deus não faz acepção de pessoas em relação à sua nacionalidade, ao seu gênero, à sua cor, à sua condição intelectual ou condição financeira, tá? Deus não faz acepção de pessoas. E ele não recebe recompensas para salvar alguém. Ou seja, não é por méritos que nós somos aceitos diante de Deus. A graça de Deus que nos alcança para a salvação, ele é livre. Ou seja, não há um pré-requisito em nós para que atraímos a Deus para que ele nos salve. Ou seja, Deus salva quem ele quer. A graça dele é salvadora para todos os homens, se manifestou a todos os seres humanos e ele salva a todos que se achegam a ele. O texto bíblico está em Atos, capítulo 10, versos de 1 a 5, também os versos 34 a 36 e os versos 45 a 48. O texto, a lição colocou estas referências selecionadas, mas claro, você vai ler todo o capítulo e também o capítulo 11, que é muito importante para a compreensão dessa história, desse tema. A nossa introdução. Atos dos Apóstolos é um livro que evidencia que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. E aqui no capítulo 10 nós vemos isso de forma bem clara, porque o início da igreja, a igreja ela é quase que na sua totalidade de judeus, mas nesse momento está havendo uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo, a igreja está deixando de ser uma igreja judaica para ser uma igreja de todas as pessoas. Os gentios são também alvo da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, que aliás é a fé em Jesus Cristo que alcança o homem para Cristo. Não são a lei e nem as suas boas obras. E diante de Cristo, diante de Deus, tanto judeu quanto gentil estão na mesma condição de pecadores e que necessitam da graça de Deus para a sua salvação. Diante da conversão de um gentil, Pedro reconhece que o Senhor não faz acepção de pessoas e que o maior milagre que uma pessoa pode receber é a sua conversão e a salvação da sua alma. Isso é interessante notar, porque que o comentarista diz diante da conversão de um gentil. Porque para o judeu tradicional, ele imaginava assim, Jesus veio para o judeu. E para você ser salvo, você primeiro tem que ser judeu. Para o judeu, no caso de Pedro e os judeus tradicionais, eles pensavam assim, o gentil até pode ser salvo, mas primeiro ele tem que ser judeu, primeiro ele tem que aceitar o judaísmo, se converter ao judaísmo. O que não foi o caso de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso
que fazia boas obras, que ia na sinagoga, que adorava a Deus, mas ele não se circuncidou e não havia se convertido ao judaísmo. Ele é o primeiro gentil, sem passar pelo judaísmo, que aceitou a Jesus. Na lição de hoje estudaremos a conversão de Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Lembrando que o exército romano era mais ou menos assim. Tinha a legião de 6.000 soldados, tinha a corte de 600 soldados e tinha a centúria de 100 soldados. Primeiro tópico, o centurião Cornélio. Primeiro ponto do primeiro tópico, o centurião da corte chamada italiana. O centurião era um oficial do exército romano, encarregado de 100 soldados. Diferente dos aristocratas, que podiam ter ascensão por indicações, os centuriões muitas vezes eram soldados que haviam subido gradualmente na hierarquia militar. Os centuriões não eram, pelo que o comentarista está dizendo, não eram pessoas de cargo de confiança apenas, mas eles poderiam ser soldados que iniciaram lá embaixo, mas que foram galgando espaço até chegar nessa posição de chefe de 100 soldados. Uma legião romana era formada por 100 cortes, ou seja, cada uma das quais abrangia 6 centúrias, ou seja, uma legião romana era formada de 10 cortes de 600 soldados, ou 10 cortes de 6 centúrias. À frente de cada centúria estava o seu líder, em latim centúrio ou centurião, chefe de 100 soldados. Essa é a ideia de centurião, chefe de 100 soldados. Cornélio comandava a centúria romana em Cesareia, cidade situada na costa do mar Mediterrâneo, edificada por Herodes o Grande, que era a metrópole romana da Judéia. Cesareia, uma cidade muito bonita, na beira do mar Mediterrâneo, né? Uma cidade muito imponente, uma cidade que era o centro administrativo de Roma, ali na região da Judéia, né? E Cesareia era uma cidade muito famosa naquele momento. E era lá que o Cornélio estava e ele tomava conta de uma centúria na cidade de Cesareia. Cada corte podia ter um nome especial. A corte que Cornélio comandava, ou que fazia parte, chamava-se italiana. Provavelmente tinha esse nome porque os membros originais da corte eram italianos. Segundo ponto do primeiro tópico, um homem piedoso. Em Atos 2:10, vemos que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Atos 2:10 diz, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essas palavras indicam que esse gentil participava da sinagoga, observava as leis do sábado e alimentação. Tinha quase todas as qualificações de um prosélito, um convertido que é um convertido ao judaísmo, menos a circuncisão e o batismo. Então, ele era um homem piedoso e temente a Deus, porque ele era um gentil que ia às sinagogas ouvir a palavra de Deus, ele guardava os sábados, também observava as leis dietéticas e sanitárias, mas ele ainda não havia se convertido ao judaísmo, porque ele não havia circuncidado e nem havia se batizado, que eram requisitos importantes para que uma pessoa se tornasse, de fato, convertido ao judaísmo. Portanto, Cornélio era um homem, apesar de piedoso e temente a Deus, mas ele era um gentil piedoso e temente a Deus, mas não havia se convertido ao judaísmo. Era alguém insatisfeito com as religiões gentílicas e com a filosofia do seu tempo. Estava desejoso de conhecer mais de Deus e demonstrava sua fé dando esmolas e fazendo orações. É interessante que Cornélio era um gentil temente a Deus, que ia na sinagoga, que ouvia a palavra, que guardava o sábado, que guardava algumas leis ali sanitárias e dietéticas, mas ele não se converteu ao judaísmo. E ele orava, não sabemos exatamente qual o teor da oração de Cornélio, mas imaginamos que Cornélio, de alguma forma, havia conhecido o Evangelho, ou pelo menos ouvido falar de Jesus, mas não tinha
nenhum esclarecimento sobre o assunto. Por isso ele orava pedindo a Deus que lhe desse esclarecimento, e é aí que ele tem a visão. Sua vida piedosa foi ratificada na visão que teve do anjo quando este lhe disse que as orações e as esmolas que faziam tinham subido diante de Deus. Não é que Deus reconheceu ali o quanto Cornélio era um cara especial, mais especial do que os outros, mas que as ações, as atitudes de Cornélio em forma de oração chegou até a Deus, e Deus viu que Cornélio era um homem desejoso de conhecer Deus mais a fundo. Que nossa devoção e obras também sejam sempre sinceras, a fim de que sejam aceitas por Deus. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos criados para vivermos em boas obras. É por isso que, não obstante a salvação pela graça, que não inclui obras nem mérito, mas nós somos salvos para viver boas obras. Nós precisamos avaliar as nossas obras se são boas. Se elas são boas e a motivação é o Espírito Santo de Deus que nos faz fazer estas boas obras, então é fruto da nossa conversão. Se as nossas obras não são boas, é porque não nascemos de novo. Terceiro ponto do primeiro tópico, a visão de Cornélio. Este homem piedoso teve uma visão à hora nona, 3 horas da tarde. Mais um dos horários judaicos usual de oração. Certamente o último, né? Porque o primeiro era 9, o segundo era o meio-dia e o terceiro e último era às 3 horas da tarde aqui para nós, que para eles era a hora nona, né? E eles tinham esse hábito aí de orar 3 vezes ao dia. Ele viu um anjo que o chamou pelo nome. Deus é aquele que nos conhece pelo nome, por isso não adianta querermos nos esconder da sua presença ou acharmos que ele não atenta para nós. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é onipresente porque ele está em todo lugar. Ele é onipotente porque ele tem todo o poder e ninguém tem poder como ele. E ele é onisciente porque ele sabe tudo que acontece em todos os lugares, no coração, na mente de todas as pessoas. Deus chamou aquele centurião romano pelo nome, assim como fez com Samuel em 1 Samuel 3, né? Chamando também Samuel pelo nome, como foi chamar Samuel para o sacerdócio, para o ministério do templo. Mesmo atemorizado, Cornélio reconheceu que o que estava acontecendo era algo divino. E a boa notícia era a de que, em razão de sua piedade, suas orações subiram até o céu. Mas precisava chamar Pedro em outra cidade, pois esse lhe diria o que precisava fazer. É muito interessante que Cornélio, mesmo no seu distanciamento ali, de não conhecer aprofundadamente como os apóstolos conheciam a Cristo, conhecia a Deus, quando ele viu o anjo ou ouviu o anjo, ele teve certeza que era algo da parte de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: você já tem seu coração voltado para mim, basta ouvir o homem de Deus revelar o meu plano completo para você. Então, nós vemos que as obras de Cornélio eram resultado de um coração temente a Deus, né? Ele não fazia aquelas obras como uma forma de conquistar a sua salvação, mas era resultado de um coração temente a Deus. Agora ele precisava o quê? Ouvir a mensagem do Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que aprove Deus salvar alguns pela pregação do Evangelho. Ou seja, se não ouvir o Evangelho, não há como conhecer Jesus. Agora ele tinha a incumbência e, como bom soldado que era, sabia como obedecer às ordens. Ele tinha uma ordem: vá chamar Pedro. E Pedro vai lhe dizer o que você deve fazer. Só voltando aqui para comentar, Cornélio tem uma ordem do anjo para que ele vá chamar Pedro, para que Pedro diga o que ele deve fazer. É interessante que é muito legal nós olharmos isso aqui, o que é a salvação pela graça, né, por meio da fé. Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, cheio de boas obras, mas não era salvo. Ele precisava ouvir o Evangelho para crer em Jesus e assim ser salvo. Ou seja, não basta fazer boas obras.
é preciso se render a Cristo, né? É preciso conhecer o Evangelho e se render a Cristo. Segundo lugar, os anjos não são pregadores do Evangelho. O Evangelho é pregado por homens. O Evangelho é para homens, pregado por homens. Como diz o pastor Luiz Saião, a Bíblia não é a história de Deus usando homens de sucesso, mas é Deus tendo sucesso usando homens pecadores. Segundo tópico, o reconhecimento de Pedro. A visão de Pedro, no primeiro ponto do segundo tópico. Quando os soldados de Cornélio estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi até o terraço para orar, pois era a hora sexta, ou seja, meio-dia. Mais uma vez, estamos vendo nesses 9, meio-dia e 3 da tarde, eram os horários de oração dos judeus. Depois de orar, Pedro sentiu vontade de comer. Enquanto aguardava a refeição, teve uma visão. A Bíblia diz que Pedro estava na casa de um Simão, um certo Simão, curtidor de couros. É muito interessante notar que Pedro é um judeu, conservador, ortodoxo, tradicional. E ele não se associava a gentios e não se associava com pessoas com pessoas impuras. E ele está na casa de um Simão, curtidor de couros. O cara é um curtidor de couros. E ele certamente tinha contato diário com animais mortos. Mas Pedro estava ali. Deus já estava preparando Pedro para a missão dele, ali, o ministério dele dentro dos gentios. Então, primeira barreira vencida aqui é que ele já estava na casa de um homem impuro. Esse homem se tornava impuro pelas leis sanitárias de Israel, porque ele estava em contato com mortos o tempo todo. E Pedro está na casa dele. No meio-dia, Pedro está orando, morrendo de fome, e ele recebe de Deus uma visão. Nessa visão, um lençol cheio de carne de animais de todas as espécies da terra. E Deus manda ele comer. Para Pedro é um grande choque. Mas Deus está preparando Pedro para o que vai vir pela frente, que é a inserção dos gentios também na nova aliança. Pedro vê aquele lençol cheio de animais e diz: Senhor, já nunca coloquei, jamais vou colocar coisas imundas em minha boca, e impuras. E Deus diz: não chama de imundo ou impuro aquilo que eu abençoei. Muita gente vai dizer aqui que essa é uma das provas de que os irmãos não havia imposto, que os irmãos do Novo Testamento não tinham nenhuma objeção quanto a qualquer tipo de carne. É claro que a ideia aqui não é bem essa. Entretanto, vale nós ressaltar que Deus não usaria esta figura, esta visão com estas figuras, se ele também não estivesse afirmando que a lei dietética e sanitária de Israel havia caducado, ficado para trás. Ele viu como um grande lençol descendo do céu com vários animais impuros. E Deus então lhe disse para matar e comer aqueles animais. Mas Pedro recusa com veemência. Ele diz: nem mesmo os judeus mais tolerantes deixavam de observar as regras alimentares, né? Korcher diz isso no seu escrito, alimentos permitidos pelas leis alimentares do judaísmo. Nem os judeus mais tolerantes, né, aqueles já mais flexíveis, né, deixavam de observar estas regras alimentares. E Pedro, que era extremamente conservador, recebe de Deus esta visão para impactar a sua consciência e o seu coração para o que estava por vir. Deus então adverte Pedro para não tornar comum aquilo que ele havia purificado. Deus já estava ensinando para Pedro ali que o que Deus faz é sempre sagrado. Toda a obra de Deus é sagrada. O aspecto mais simples da obra de Deus ainda é sagrado. É muito interessante você estudar a história dos puritanos, porque eles diziam: homens santos, tudo que faz também é santo. Ou seja, o relacionamento familiar é santo, o sexo com a esposa é santo, a correção do filho é santo, o trabalho é santo. Não é místico, mas é santo, é sagrado. Então não precisava ser místico para ser sagrado. Ou seja, tudo aquilo que Deus dá ao seu servo não é para ser levado como impuro ou como comum, mas
como algo que é sagrado. Se você foi santificado pelo Espírito Santo, então tudo aquilo que você faz deve ser sagrado. Assim que Pedro teve a visão, os servos de Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava, né? Deus estava ali traçando o caminho, tudo direitinho. Cornélio ora, tem a visão, Pedro ora, tem a visão, Pedro termina de orar, os soldados de Cornélio chegam e avisa Pedro, e Pedro desce em direção a Cesareia. Em seguida, o Espírito Santo diz para Pedro se levantar, descer e ir com os homens, e não duvidar. Podemos ver que Deus recompensou Cornélio por suas orações, e que Pedro estava em oração, né? Muito interessante o poder ou a grandeza, a necessidade, a importância da oração. É simplesmente tremendo o que Deus pode fazer quando as pessoas se dedicam à oração. Que Deus nos leve mais para o altar da oração. Que Deus nos faça orar mais. Porque a oração, certamente, além de tocar o coração de Deus, ela nos molda, ela nos transforma. Segundo, Deus não faz acepção de pessoas. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali ouve toda a história. Ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Versos 34 e 35 do capítulo 10. Né? Pedro lembra lá do lençol e lembra: opa, do que Deus santificou não é comum, não é impuro, não é imundo, não interessa se é judeu, se é grego, e ele entende o mistério do Evangelho. Essa é uma declaração já feita por Moisés, pelo rei Josafá, reafirmada por Paulo e por Pedro, né, de que Deus não faz acepção de pessoas. Tiago também fala sobre isso. Podemos ver que Deus não possui prediletos, nem favorece alguns em razão de sua nacionalidade, classe social, sexo ou raça. Isso é muito interessante porque muitos críticos diziam, e alguns ainda dizem, mas já está ultrapassada essa teoria, de que Deus era um Deus tribal, pertencente a Israel. Mas não, Deus é um Deus, é o Deus de toda a terra e de toda a raça humana. João afirma que todos quantos recebem a Jesus se tornam filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem em seu nome. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Olha só que interessante, né? João 1:12. É interessante que João está dizendo o seguinte: quem são aqueles que recebem a Jesus? Quem são aqueles que Jesus recebe? Quem são aqueles que são aceitos por Jesus, por Deus? Quem são aqueles que são salvos? São os judeus? São os brasileiros? São os europeus? Não. São os judeus, os brasileiros, os europeus, os africanos que aceitarem a Jesus, que crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você pode ter a certeza de que Deus não vê como as pessoas, apenas exteriormente, mas Ele vê e conhece o interior, o coração de cada pessoa. Talvez se nós olhássemos para Cornélio, ou se nós olharmos hoje para a história de Cornélio de forma superficial, nós iremos ver um Cornélio legalista, um mero religioso. Mas o texto diz bem claro que ele não era um mero religioso, ele era um homem temente a Deus e piedoso. Piedade e temor é diferente de religiosidade. Ele não era apenas um religioso. Talvez ele fosse mais fiel a Deus do que muitos judeus, verdadeiros judeus que eram legalistas. Ele era, na verdade, um homem piedoso e temente a Deus. E Deus, olhando para o coração dele, conheceu que aquilo que ele fazia era fruto de um coração inclinado para Deus e não de um coração orgulhoso. Terceiro, o sermão de Pedro. Enfim, o anjo fala para Cornélio que as orações dele tinham chegado ao céu, mas que ele tinha que chamar Pedro, que Pedro tinha que vir,
né? Enquanto o anjo está falando para Pedro, o Espírito Santo está falando para... Enquanto o anjo está falando para Cornélio, o Espírito Santo está falando para Pedro. Ele está dizendo para... O anjo está falando para Cornélio, ó, manda chamar Pedro. O Espírito Santo está dizendo para Pedro, vá com os servos de Cornélio falar do Evangelho para Cornélio, né? Pedro, então, pregou a mensagem do Cristo que perdoa os pecados de todo aquele que nele crê. Olha, o anjo chegou e falou para Cornélio. Ele poderia ter dito isso. Era tão simples. Ele poderia ter dito isso. Mas o Evangelho é para homens e pregado por homens. Cornélio havia convidado parentes e amigos para ouvir o que o Senhor tinha a dizer por intermédio de Pedro. Não podemos perder as oportunidades que temos para testemunharmos de Cristo. Eu acho muito legal essa atitude de Cornélio. Cornélio tinha tanta convicção de que aquilo ali era a verdade, que ele chama a todos para também ouvir. Quem dera que nós, que dizemos crer no Evangelho de Cristo, que dizemos ser salvos pelo poder do Evangelho, pelo Evangelho, que é o poder de Deus, quem dera nós também tivéssemos a mesma consciência de Cornélio, de sempre estar preocupado em levar pelo menos a nossa família ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Pedro aproveita a oportunidade na casa de Cornélio e faz um breve e poderoso sermão relatando o propósito da vinda de Jesus ao mundo, né? O plano da salvação é simples, mas muitas vezes nós o complicamos. As pessoas precisam de Jesus, pois somente Ele perdoa os pecados e oferece a vida eterna ao lado do Pai. Pedro aproveita a oportunidade para, como diz C.S. Lewis, pregar o Evangelho puro e simples. Ele diz que Jesus Cristo é a salvação do homem. Quem convence as pessoas da verdade é o Espírito Santo. Nossa tarefa é anunciar as boas novas. Como diz o pastor Dias Pabon, se nós compreendêssemos de fato que quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo, e não nós, com a nossa mensagem, com o nosso discurso, mais pessoas se converteriam a Cristo. Teríamos muito mais êxito na nossa pregação. Mas infelizmente nós somos bastante seletivos com a mensagem e também quanto aos ouvintes desta mensagem. Terceiro tópico, a manifestação sobre os gentios. Os gentios são batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, diz a Bíblia, que caiu o Espírito Santo sobre os gentios. Os judeus que vieram com Pedro se maravilharam, pois os viram falando em outras línguas. Isso era algo inconcebível para os judeus, pois como incircuncisos recebem o Espírito Santo. Aí é que está, né? Jesus diz lá que ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui é a prova de que o Espírito Santo, que o Evangelho é para os que estão até os confins da terra. O Espírito Santo desceu sobre os judeus, sobre os samaritanos e agora sobre os que são dos confins da terra. Mas esse recebimento é um dom escatológico que Deus havia prometido ao povo de sua aliança. E essa participação escatológica é concedida incondicionalmente a gentios incircuncisos, mesmo antes do batismo em água, por meio do ouvir com fé, como Paulo testemunha aos Gálatas. Paulo diz também lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você quer ter mais fé, então ouça mais a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus. Se você quer ser mais piedoso e mais temente, ore mais como Cornélio. Cornélio orou e Deus ouviu. Pedro pregou e Cornélio recebeu a salvação e o Espírito Santo de Deus. Era Deus demonstrando que aqueles gentios estavam sendo plenamente aceitos no corpo de Cristo mediante a fé. Agora a igreja deixa de ser uma igreja tipicamente judaica, mais uma seita judaica, para ser uma igreja universal, no sentido de que ela é de
todas as pessoas na face da terra que se rende a Cristo. Segundo ponto do terceiro tópico, os gentios são batizados em água. Lembrando que Cornélio não era batizado nas águas, nem era circuncidado. A circuncisão não era exigida no cristianismo. Entretanto, o batismo nas águas sim, porque o batismo nas águas substituía também a circuncisão. O batismo era o símbolo da morte da velha natureza para a nova vida em Cristo. O batismo em água simbolizava a nossa união com Cristo. Simboliza a nossa união com Cristo e marca o nosso ingresso na igreja de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O ladrão da cruz não foi batizado. Nós não temos informação sobre isso. Entretanto, ele creu. Então, a salvação é pela graça por meio da fé, não é pelo batismo. Mas o batismo é a prova pública, é a manifestação pública da nossa fé. É inconcebível que alguém aceite Jesus e não desça as águas. É uma prova externa de arrependimento e fé em Jesus Cristo. É uma das ordenanças de Cristo para a sua igreja. É importante lembrar que o batismo não salva. Entretanto, ele deve ser feito porque é uma ordenança de Cristo. Se é uma ordenança, não há o que discutir. Podemos perceber que todos na casa de Cornélio ansiavam por este momento. Todo crente em Jesus deve se batizar. É uma decisão fundamental que demonstra publicamente, já falamos sobre isso, que demonstra publicamente que o crente deixou para trás a velha vida e que agora deseja fazer parte da igreja de Cristo. O batismo não salva, mas é a prova pública da sua fé, da sua conversão a Cristo Jesus. Alguns, infelizmente, vivem adiando essa decisão, dizendo que não estão ainda prontos. A única forma, a única coisa que pode dizer, que uma pessoa pode dizer que não está pronto para se batizar é se ela não crê. Porque se o batismo é uma prova da nossa fé e é um símbolo da nossa morte, ora, esse batismo é para pecadores mortos que creem em Cristo Jesus. Então não existe essa de estar pronto. A única forma de se aprontar para o batismo é crendo em Cristo Jesus. Outros adiam pensando que não vão mais poder aproveitar a vida. São mentiras do diabo. Olha, eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que ser um cristão congregado sem descer às águas permite ele ser salvo, mas não exige dele nenhuma responsabilidade. Eu não vejo isso na Bíblia. Aliás, no Novo Testamento, quando as pessoas aceitavam Jesus, imediatamente elas desciam as águas. Esse é o caso de Cornélio, é o caso dos irmãos no dia da pregação de Pedro lá em Jerusalém, é o caso de Paulo, é o caso do eunuco que Filipe pregou para ele. Não havia esse intervalo. Hoje tem esse intervalo. Substituir o batismo em águas pelo convite de ir lá à frente na igreja. Mas na igreja primitiva, não. O evangelho era pregado, a pessoa cria e ela já descia as águas como uma forma de manifestação pública da sua fé. Aproveitar a vida é morrer para o mundo e viver para Cristo, desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Na verdade, aproveitar a vida é viver para Cristo, porque quem não vive para Cristo é escravo do pecado. Terceiro, a aceitação dos gentios. Os apóstolos, irmãos que estavam na Judéia, ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e questionaram a Pedro acerca desse assunto. Mas Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Ao ouvir o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios. E lembrando que os gentios que aceitavam a Jesus, não foi imposto a eles converter-se ao judaísmo. Era apenas converter-se a Cristo. Não tinha nada a ver com o judaísmo. É por isso que a conversão de Cornélio é um divisor de águas entre a igreja do período apenas judaico para a igreja universal. Era como se o apóstolo estivesse lembrando seus irmãos na fé de que eles haviam recebido o Espírito Santo em virtude de sua
que eles haviam recebido o Espírito Santo não em virtude de sua tradição, mas unicamente por sua fé em Jesus Cristo. Pedro estava dizendo, olha, vocês tinham uma tradição, os gentios têm o paganismo, mas todos que creem em Jesus Cristo e se submetem a ele também podem ser salvos. Mas Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Ao ouvir o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios. Nossa conclusão. A conversão de Cornélio se tornou exemplo para os primeiros cristãos, de que Deus não faz acepção de pessoas. Então a narrativa mostra o poder miraculoso de Deus para salvar, justificar e derramar do seu poder. A história de Cornélio, um oficial romano, marca o início da admissão dos gentios na igreja de Cristo. E fica a lição para nós de que nós não devemos e não podemos fazer acepção de pessoas. O evangelho é para todo homem, completo, em todo tempo, em todo lugar. Amém? Bom, então é isso aí. Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Acesse www.abdenfoco.com e confira todo um conteúdo especial para a sua escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo nos abençoe. Paz e bem.